Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 6 de junho de 2026, 11 horas, horário de Brasília. A máquina de guerra russa está fora de controle e a armadilha de Putin. Eu estou subdividindo os temas aqui, o tema principal que eu coloquei para você, em alguns outros temas, para poder segmentar melhor e apresentar melhor o vídeo. Eu acho que fica melhor assim. Eu nunca dava essa passagem para você do que eu vou passar. E resolvi dar agora, acho que fica melhor. Se vocês acharem que fica melhor, concordam, podem até comentar. Se não acharem, também podem dizer, né? A revista é uma publicação, um journal que eles chamam em inglês, tem algumas publicações muito sérias de analistas de alto nível, né, que fazem estudos sobre o tema, chamam-se journals, né? Então, na Foreign Affairs, essa publicação, ela alerta que a economia da Rússia foi engolida pelo setor militar e o fim da guerra pode quebrar o país. Esse é o primeiro tema que eu vou começar com ele. E o segundo tema é o avanço russo fracassa em 2026 e forças de Moscou perdem terreno com perdas catastróficas. E o The Atlantic, é um jornal também, revela por que Putin não pode aceitar a paz e por que ele deve intensificar o terror contra civis ucranianos para sobreviver. Ele sobreviver, para a sobrevivência dele. Este vídeo analisa a profunda crise estrutural que a Rússia enfrenta nos bastidores do conflito, baseado em relatórios das prestigiadas revistas Foreign Affairs e The Atlantic. O conteúdo revela como a economia russa se tornou totalmente dependente dos gastos militares, criando uma armadilha onde o fim da guerra geraria desemprego e caos social. É a única economia que funciona hoje na Rússia. Diante do fracasso das ofensivas em 2026 e do risco político de aceitar uma Ucrânia independente, Vladimir Putin vê no terrorismo contra civis a sua única e desesperada cartada para se manter no poder. Então agora, fazendo a apresentação do tema, eu vou entrar no primeiro tema embaixo desse tema maior que eu mostrei para vocês, a armadilha econômica da máquina de guerra russa. A máquina de guerra da Rússia saiu definitivamente do controle de Vladimir Putin, gerando uma situação interna caótica. Ele não soube administrar isso. O problema dele é que ele deixou a economia do país quebrar, em detrimento da sua economia de guerra. Acho que ele só pensa nisso, ele ignora a Rússia hoje. Mais de 4 anos após o início da invasão em larga escala da Ucrânia, a economia e o sistema estatal russo mudaram profundamente. Eles se tornaram tão intimamente ligados aos gastos militares que um fim rápido do conflito poderia causar sérios problemas internos para o Kremlin. As informações foram analisadas e publicadas pela prestigiada revista internacional Foreign Affairs. Analistas observam que a guerra se transformou no fator determinante para o desempenho de setores econômicos inteiros, orçamentos regionais e o mercado de trabalho. Os gastos militares representam agora cerca de 40% de todo o orçamento federal da Rússia. 40%. Quebra qualquer país isso, né? Por causa disso que ele está quebrando. Isso ele fez decisões erradas, levaram a isso. O número de empresas ligadas ao setor de defesa cresceu de forma descontrolada no início da guerra. Nos últimos anos, mas desde o início da guerra até meados do ano passado. Cerca de milhares de cidadãos russos encontraram emprego em fábricas de armamentos e munições. O aumento expressivo dos salários militares tornou-se a principal fonte de renda para muitas regiões. Como resultado prático, cidades e empresas russas inteiras tornaram-se totalmente dependentes do financiamento militar estatal. Especialistas alertam que uma drástica redução nos contratos de defesa causaria uma onda massiva de desemprego e queda na atividade econômica, uma consequência. O retorno de centenas de milhares de veteranos de guerra representará um desafio social explosivo que o governo não sabe como gerenciar. Outro problema grave foi a expansão da chamada economia cinzenta, criada para burlar as sanções internacionais. Cadeias de abastecimento surgiram através de terceiros países,
gerando grupos empresariais poderosos que têm total interesse em preservar o estado de guerra. Embora a maioria da população russa apoie o fim do conflito com a Ucrânia, as autoridades enfrentam um dilema terrível. O fim das hostilidades poderia desencadear uma convulsão econômica e social em larga escala na Rússia, para o qual o sistema estatal não está preparado e seus dirigentes não saberiam como resolver essa questão, a não ser usando extrema violência, assim como o sistema no Irã usou contra os civis. A vontade política de Putin por si só já não basta para acabar com a guerra, pois as instituições se adaptaram a viver em condições de conflito constante. Então é um dilema que eles estão enfrentando. O segundo tema, dentro desse tema maior, o fracasso das ofensivas russas em 2026. Diante desse beco sem saída, a Rússia intensificou de forma cruel os seus ataques contra alvos civis na Ucrânia. Desde o início de maio, campanhas de bombardeio massivo destruíram inúmeros prédios, residências e mataram dezenas de pessoas inocentes. Segundo a revista The Atlantic, a invasão russa na Ucrânia corre o risco real de fracassar totalmente. Os ataques contra populações civis tornaram-se o único trunfo restante para a liderança de Vladimir Putin. As forças russas enfrentaram imensas dificuldades para avançar durante os primeiros 5 meses de 2026. O cenário piorou drasticamente em maio, quando as tropas de ocupação chegaram a perder terreno em várias áreas estratégicas. Enquanto isso, o exército russo continua a sofrer perdas humanas e materiais categorizadas como catastróficas. A Rússia também está acumulando graves reveses militares muito além das linhas tradicionais de um campo de batalha. A Ucrânia lançou uma campanha altamente eficaz de ataques com drones de médio alcance contra instalações logísticas russas na retaguarda. Ao mesmo tempo, a Ucrânia ampliou a escala dos bombardeios de longo alcance contra instalações militares e industriais em todo o território da Rússia, usando drones, e a maioria drones, mas usando também mísseis de fabricação própria. E como tema 3, porque Putin não pode aceitar a paz. Segundo essa análise, esses fracassos sucessivos minaram a narrativa do regime de Vladimir Putin de que a vitória da Rússia seria inevitável. Então, todo mundo já está criticando ele porque a guerra está durando muito tempo. Aqueles cidadãos e mesmo pessoas influentes da sociedade, bem posicionadas, estão criticando porque a promessa era entregar em 1 mês e a guerra já está há mais de 4 anos, caminhando para o 5º ano. O sentimento geral dentro da população russa está piorando a cada dia que passa. Cada vez mais pessoas questionam a sabedoria da invasão e duvidam abertamente de Putin, que Putin possa alcançar seus objetivos maximalistas na Ucrânia. Ele não conseguiu nenhum até agora. Nos objetivos, isso não significa que o conflito esteja perto de acabar, conforme enfatiza a publicação internacional. Putin permanece firmemente no controle do aparato de segurança e provavelmente continuará a invasão, mesmo sabendo que tem que terminar, mesmo com as chances de sucesso diminuindo rapidamente e as tropas russas recuando massivamente. A grande questão é que, do ponto de vista pessoal de Putin, a alternativa de parar a guerra é ainda pior do que a incerteza atual. Aceitar uma solução de paz baseada na atual linha de frente significaria reconhecer uma Ucrânia independente, democrática, forte e hostil nas suas fronteiras. Moscou perceberia isso como uma derrota política de proporções históricas. O líder e ditador russo entende perfeitamente que ele provavelmente não sobreviveria politicamente ou até fisicamente a tal desfecho. Ele tem medo disso. Por isso, em vez de buscar uma resolução pacífica, Putin quase certamente, na minha avaliação, tentará redobrar a sua campanha de terror contra a população civil ucraniana, enquanto ele tiver fôlego, porque o fôlego agora chama-se dinheiro. As suas tropas estão se entregando em massa, muitos estão desertando, procurando voltar para casa, para suas casas, a maioria na Rússia asiática. Então ele está com um problema muito grande por causa disso, e as suas tropas não conseguem avançar.
O pouco que eles avançaram, que eu já relatei em outros vídeos, superaram. A Ucrânia retomou muito mais do que os avanços que eles fizeram. Então, Putin continuará com essa linha, com esse objetivo assassino dele, tanto do seu povo como do povo ucraniano. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, peço a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu preciso de vocês. E peço também que Deus abençoe a todos vocês, que Deus abençoe a Ucrânia, que Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.